Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito de comportamento e obediência. Muita gente tem dúvida, o que é que vai trazer a salvação? O meu comportamento ou a minha obediência? Bom, estudando a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão de que o que nos levará a obter a nossa salvação é a obediência. Que o nosso comportamento realmente não vale de nada. E vendo diversas passagens na palavra, justamente vendo aqueles que foram considerados heróis da fé, homens de Deus, homens que carregaram a presença, a promessa, que carregaram a palavra de Deus e que foram notórios nessa terra, eu pude me dar conta de que muitas vezes o comportamento deles não era o ideal, não era aquele que um homem de Deus deve carregar. E hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas são confundidas justamente por isso, por causa do comportamento. Muitas pessoas se baseiam no comportamento de diversos homens e mulheres que proferem as palavras de Deus e se afastam mesmo da verdade, se afastam mesmo do amor de Deus devido a isso. A primeira coisa que eu venho te dizer e que eu venho te motivar é que não se baseie no comportamento do homem, no comportamento do professor, no comportamento do pastor, do profeta. Por que eu te digo isso? Porque assim como aqueles homens de Deus pecaram, tiveram suas falhas, seus erros, nós também temos. E qualquer pessoa está suscetível a isso. Prova disso, Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi um homem que cometeu adultério, ele foi um homem que cometeu diversos assassinatos. Ele foi um homem que, se você olhar pelo comportamento dele, ele não tinha nada que ver com ser um homem segundo o coração de Deus. O próprio Abraão, que mentiu, que a sua esposa não era esposa, o próprio Moisés, que assassinou um egípcio, e assim temos diversos exemplos na Bíblia de homens que tinham um comportamento que talvez não fosse o adequado a serem chamados homens de Deus. Mas hoje em dia nós devemos ter cuidado também com aqueles que falam em nome de Deus. Porque lá em Mateus 7, 22, 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai as iniquidades. Então aqui Jesus está falando que chegará o dia do juízo e muitos vão dizer assim, ai Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei pessoas. Nós temos que entender esta palavra, porque muitos hoje em dia se dizem cristãos, se dizem homens de Deus, mas o que eles fazem nada mais é usar a palavra em benefício próprio ou deturpar aquilo que é a verdade bíblica, aquilo que deveria afastar as pessoas do caminho do mal, do pecado, para fazer com que as pessoas caiam em tentações, caiam até mesmo em pecados e venham a se afastar cada dia mais de Deus. Então aqui está um exemplo claro de que nem sempre o comportamento que aos nossos olhos parecem corretos é o comportamento que agrada a Deus. Então o que eu quero te dizer? Mais que nada, seja obediente à palavra de Deus. E uma das chaves que eu tento passar para as pessoas hoje em dia é a respeito da obediência, a respeito do que vem de Deus te traz paz. Se você tem alguma dúvida em fazer algo, se você tem alguma dúvida em fazer algum negócio, se você tem alguma dúvida em relação a alguma pessoa, primeiro que nada, ore, peça a direção divina, peça a direção do Espírito Santo para isso. E pode ter certeza que o que vem de Deus vai te trazer paz. Se você tem um pouquinho de dúvida, se você tem um pouquinho de receio lá no fundo, ore e através da oração você vai receber essa resposta. E se você continuar com essa pulguinha atrás da orelha, vamos dizer assim, não faça. Porque normalmente o nosso subconsciente não nos engana. Os fatores externos que nos afetam muitas vezes, acabam influenciando nas escolhas que nós fazemos, mas lá no fundo, na nossa alma, no nosso subconsciente, nós já temos a resposta para tudo isso.
Então é essa a mensagem que eu vim te falar hoje. Obediência vale mais que comportamento. Por isso, não julgue ninguém, não aponte o dedo para ninguém, não aponte os erros, as falhas, o próprio pecado para as pessoas. Tente não ser uma pedra de tropeço, como a palavra diz. Ajude o seu irmão, afinal você não sabe a situação que ele está passando, por que momento difícil ele está vivendo, ou que traumas e experiências ele viveu no passado. Dê amor, doe amor. Às vezes você precisa apenas doar um pouquinho aí o seu ombro, ou escutar e buscar entender as dores do outro. Isso se faz necessário, isso é uma maneira de demonstrar aquele amor ao próximo que tanto Jesus pregou, tá bom? Deus te abençoe, que você seja próspero, feliz e que cada dia mais o amor de Deus e o amor ao próximo sejam revelados na sua vida e através da sua vida, tá bom? Tamo junto.